O vento outonal uivava pelo cemitério, cortante e implacável, puxando as folhas amareladas que se agarravam desesperadamente às árvores retorcidas. Carla estava sozinha, seu casaco fino oferecendo pouca proteção contra o frio que penetrava em seus ossos. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, acompanhavam a lenta descida do caixão de sua avó Marta na terra fria. Cada lágrima que caía parecia congelar em suas bochechas, deixando uma pontada que espelhava a dor em seu coração. Marta tinha sido mais do que uma avó. Ela tinha sido a âncora de Carla, sua guia, sua confidente, desempenhando os papéis de mãe, pai e melhor amiga. Agora, com sua partida, o mundo parecia vasto e vazio, e Carla era um mero... Do outro lado do cemitério, sua irmã Renata permanecia como uma sombra de outra vida, alta e imponente, seu elegante terno preto impecável contra o cenário sombrio. Ela parecia menos uma neta em luto e mais uma executiva, com uma presença polida e imparcial. Renata havia deixado sua pequena cidade provinciana anos atrás, perseguindo sua ambição em uma cidade distante, onde havia construído uma carreira brilhante. Suas visitas à casa haviam se reduzido a raras e fugazes aparições, cada uma delas ressaltando a crescente distância entre as irmãs. Renata era fogosa e determinada, sempre buscando o próximo degrau na escada do sucesso. Carla era quieta, introspectiva, satisfeita com os ritmos simples da vida. Suas diferenças, antes motivo de brincadeiras, agora formavam um abismo profundo e intransponível, tão frio quanto o ar outonal ao redor delas. À medida que a escassa multidão de enlutados começava a se dispersar, com seus passos ecoando no caminho de cascalho, Renata se aproximou de Carla. Seus olhos, penetrantes e indecifráveis, evitavam o rosto marejado de lágrimas de Carla, concentrando-se em algum ponto distante. "Preciso ir hoje", disse Renata, com a voz entrecortada. "Trabalho acumulado, você sabe como é." Carla assentiu, com a garganta apertada de emoção. "Eu entendo", conseguiu sussurrar, embora as palavras parecessem vazias. "O testamento será lido amanhã no cartório. Esteja lá", disse Renata com tom firme, e sem esperar por uma resposta, se virou e caminhou em direção ao seu carro, uma máquina elegante e reluzente, que se destacava como um farol de modernidade na paisagem desolada do cemitério. Carla a observou partir, com o coração cada vez mais apertado. A visão da figura de Renata se afastando só aprofundou sua sensação de abandono, como se os últimos fios que a conectavam à família estivessem se esgarçando diante de seus olhos. No dia seguinte, o cartório era uma caixa claustrofóbica de ar viciado e tensão. Carla sentou-se rigidamente, com as mãos entrelaçadas no colo, enquanto o marido, Maurício, pairava atrás dela, com uma presença carregada de desaprovação. Maurício nunca escondeu seu desdém pela avó Marta, desprezando-a como uma relíquia de uma era passada, com suas histórias de lutas em tempos de guerra e sua casa velha e desorganizada, cheia de tralhas inúteis, uma irritação que ele não suportava. Para ele, o apego de Marta ao passado era uma falha, e a devoção silenciosa de Carla à avó, uma fonte de frustração constante. O tabelião, um homem mais velho com expressão cansada, pigarreou e começou a ler o testamento de Marta. Renata recebeu como legado uma deslumbrante casa de campo à beira-mar, uma propriedade dos sonhos que se adequava perfeitamente às suas aspirações glamorosas. Carla, no entanto, herdou o antigo Jeep Willys de Marta, um carro enferrujado e dilapidado que não saía da garagem havia anos. As palavras pairavam no ar, pesadas e surreais, interrompidas apenas pelo leve farfalhar dos papéis do tabelião. As sobrancelhas de Renata se ergueram, uma mistura de surpresa e satisfação presunçosa percorrendo seu rosto. Maurício soltou uma risada aguda e irônica. "Isso é um absurdo!" explodiu ele dando um passo à frente, com o rosto vermelho de raiva. "Ela fica com uma casa de praia e Carla com aquela pilha inútil de sucata. Deve haver um engano." O tabelião ajeitou os óculos, sereno. "Este é o último desejo do falecido. Tudo está legalmente documentado e vinculativo."
Os lábios de Renata se curvaram em um sorriso condescendente. Estou encantada com a casa, é claro, disse ela, com a voz transbordando falsa simpatia. Mas aquela Jeep Willys é praticamente uma piada. A avó devia estar louca. Carla permaneceu em silêncio, atordoada, com a mente num turbilhão de confusão. Por que Marta fizera essa escolha? A Jeep Willys era uma relíquia, com a pintura lascada e desbotada, a carroceria marcada pela ferrugem. Na infância, Carla adorava ouvir as histórias de Marta sobre o carro, contos de estradas empoeiradas e recados secretos. Mas essas lembranças pareciam fragmentos de um sonho, distantes e meio esquecidos. O que sua avó estava tentando lhe dizer por meio daquele estranho legado? Em casa, a raiva de Maurício transbordava. Na sala apertada, ele liberou uma torrente de veneno, suas palavras, cortando mais fundo que qualquer vento de outono. Você é inútil, Carla, gritou ele, agarrando-a pelos ombros, os dedos cravando-se em sua pele. Você nem pode herdar algo que valha a pena. Quem precisa daquele desastre enferrujado? Carla tentou protestar com a voz trêmula. Não é minha culpa, Maurício. Eu não pedi por isso. Mas Maurício estava surdo aos seus pedidos, consumido pela ganância e pela fúria. Arrume suas coisas e saia daqui, rugiu ele, empurrando-a em direção à porta. Você não é mais nada para mim. As palavras a atingiram como um golpe físico. Carla ficou paralisada, a descrença a invadindo. Depois de anos de casamento, suportando os caprichos de Maurício, suas críticas e seu controle, como ele pôde deixá-la de lado tão facilmente? Para onde eu devo ir? Ela sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não me importo, Maurício retrucou com os olhos frios. Durma na rua por mim. Terminei com você. Com uma única mala na mão, Carla cambaleou para o crepúsculo, o mundo se turvando em meio às lágrimas. A cidade que conhecera a vida toda parecia estranha agora. Suas ruas familiares estavam frias e pouco acolhedoras. Seus pés, quase por conta própria, a levaram até a velha garagem onde ficava o Jeep Willys. O carro era uma visão lamentável. Sua estrutura outrora orgulhosa afundava sob anos de abandono, a superfície marcada pela ferrugem e pela tinta descascada. Carla passou a mão pelo metal frio e uma lembrança aflorou. A voz de Marta, cálida e firme. Este carro é mais do que apenas metal, Carla. Ele guarda segredos, histórias, um pedaço da nossa história. Remexendo no bolso do casaco, ela encontrou as chaves do carro dentro de um envelope com um bilhete escrito na letra elegante e ligeiramente trêmula de Marta. Isto. É para você, minha querida. Não tenha medo. Carla agarrou as chaves, sussurrando. Não tenha medo, enquanto uma centelha de determinação cintilava dentro dela. Marta acreditara nela. Confiara-lhe algo maior do que um simples carro. O que quer que estivesse por vir, Carla enfrentaria com a força que sua avó vira nela. Suas mãos tremiam, não apenas por causa do frio cortante, mas por uma mistura de medo e expectativa. Ao se aproximar do porta-malas, as dobradiças rangeram, quando ela levantou a tampa, revelando um interior escuro e empoeirado. O ar lá dentro carregava um leve cheiro familiar de óleo, borracha velha e algo mais profundo, como o eco do abraço caloroso de Marta. Carla pegou o celular, a lanterna lançando um brilho pálido nas sombras, com a respiração presa na garganta. Aninhada. No porta-malas, havia uma bolsa de couro desgastada, com a superfície macia e gasta pelo tempo, como se tivesse sido tocada por inúmeras mãos ao longo de décadas. Ao lado, havia um pequeno e pesado cofre de metal, com a superfície opaca, mas resistente, e no topo, um pedaço de papel dobrado. O coração de Carla disparou quando ela estendeu a mão para a bolsa. O couro era macio, quase quente, como se carregasse a memória daqueles que o manusearam antes. Ao abrir o zíper, ela ofegou. Lá dentro, havia dezenas de fotografias em preto e branco, com as bordas desgastadas, as imagens desbotadas, mas cheias de história. Jovens homens e mulheres em uniformes de guerra a encaravam,
alguns com olhares cansados, outros com sorrisos tênues e desafiadores. Eles estavam em meio a ruínas bombardeadas, encostados em tanques ou empunhando rifles com mãos firmes. No verso de algumas fotos, inscrições apressadas contavam fragmentos de suas histórias. Marcos, Silvia, César, camaradas da frente. Teresa, memória eterna. Entre as fotos, havia documentos frágeis, elogios ao trabalho altruísta de Marta durante a guerra, mapas desenhados à mão com círculos vermelhos enigmáticos marcando locais desconhecidos e cartas dobradas com cuidado, com a tinta desbotada, mas legíveis. Carla ainda não entendia o significado deles, mas sentia o peso de uma verdade oculta, um segredo que Marta guardara durante décadas de silêncio. Suas mãos tremiam quando ela se virou para o cofre de metal, cuja combinação da fechadura se mantinha inabalável sob seus dedos. Ela não havia encontrado a chave, e nenhuma força seria capaz de abri-la. Deixando-o de lado, ela desdobrou o papel. Uma carta na caligrafia familiar de Marta, com as letras arredondadas tremendo levemente, como se tivesse sido escrita às pressas. Minha querida Carlinha, se você está lendo isto, não estou mais ao seu lado. Não tema o que encontrar neste carro. Não é apenas uma relíquia antiga. É um recipiente de memória, um testemunho daqueles que deram tudo pela nossa pátria. Dentro do cofre está ouro escondido dos nazistas durante a guerra, usado para salvar inúmeras vidas. Agora ele pertence a você. Decida o seu destino, mas saiba disso. Seu verdadeiro valor não reside no seu brilho, mas nas histórias que carrega. E um aviso. Não confie em Renata. Ela sempre perseguiu riqueza e status, cega ao significado mais profundo do que eu lhe deixei. Isto é só seu. Seja corajosa. Carla caiu de joelhos ao lado do carro, apertando a carta contra o peito enquanto as lágrimas escorriam. Sua avó, tão quieta e modesta em vida, tinha sido uma heroína, uma guardiã de segredos, uma guardiã da história. Era quase demais para compreender, como entrar em uma história que pertencia a outra pessoa. Ela olhou fixamente para o cofre, cujo conteúdo era um mistério. Ouro. Por que Marta o confiara a ela, e não a Renata, que parecia muito mais capaz, muito mais confiante? O que Carla deveria fazer com esse legado? Então, ela se lembrou do diário. O bilhete de Marta o mencionara. Você encontrará meu diário no carro. Leia-o. Ele contém as respostas. Carla mergulhou de volta no porta-malas, seus dedos vasculhando fotos e papéis até roçarem em algo sólido sob o pneu sobressalente. Um pequeno caderno de couro com a capa gasta, mas intacta. Ela subiu no banco do motorista da Jeep Willys, o couro frio rangendo sob seu peso, e abriu a primeira página sob a luz fraca do celular. 1941. Guerra. Medo. Devastação. Mas não nos renderemos. Lutaremos por nossa pátria até o último suspiro. As palavras transportaram Carla para um mundo que ela desconhecia. O diário de Marta registrava sua vida como mensageira guerrilheira, atravessando as linhas inimigas para entregar mensagens, escondendo refugiados em casas secretas, adquirindo armas e remédios sob o manto da noite. Cada entrada era um testemunho de sua coragem, sua determinação, sua crença inabalável na liberdade. Carla lia encantada, descobrindo uma avó que nunca havia compreendido completamente, uma mulher que enfrentava a morte diariamente com um fogo no coração. Uma entrada sobre o ouro a paralisou. Antes da guerra, um rico comerciante, pressentindo a escuridão que se aproximava, confiou a Marta um cofre com ouro, moedas e barras que deveriam ser guardados até tempos melhores. Ele morreu em batalha, deixando Marta como guardiã do ouro. Ela o usou para financiar a resistência, subornando traidores, libertando prisioneiros e salvando vidas. Este ouro não é meu, escreveu Marta. Sou a guardiã dele, encarregada de garantir que sirva ao nosso povo, à nossa pátria, quando chegar a hora. Carla lia até tarde da noite. O interior escuro do carro era seu único abrigo do mundo exterior.
O diário revelava os sacrifícios de Marta, a resiliência de sua família, o preço brutal da guerra. Era uma janela para uma vida, de heroísmo silencioso, de escolhas feitas em circunstâncias impossíveis. A confiança de Marta em Carla parecia tanto um presente quanto um fardo. Por que ela? O que faria com esse legado? Como poderia honrá-lo? E como poderia encarar Renata, que havia desprezado a memória da avó com tanto desdém casual? Exausta, mas resoluta, Carla sabia que não podia trair a confiança de Marta. Na manhã seguinte, começou a ligar para museus locais, com as mãos tremendo enquanto discava. A pequena cidade tinha apenas 2, um museu de história local e um museu de arte. A recepcionista do museu de arte ouviu educadamente, antes de redirecioná-la para o museu de história, onde um jovem historiador chamado Rafael atendeu. Sua voz, calorosa e curiosa, tornou-se animada enquanto Carla gaguejava sua história, o diário, as fotos da guerra e os documentos. Quando mencionou o ouro, seu tom mudou para uma excitação mal contida. Por favor, venha ao museu o mais rápido possível, ele insistiu, com seu entusiasmo palpável mesmo pelo telefone. O Museu de História ficava em uma mansão em ruínas. Sua grandeza desbotada era um cenário perfeito para histórias do passado. Rafael, um homem alto e magro na casa dos 30 anos, com olhos brilhantes e uma cabeleira castanha rebelde, cumprimentou Carla com um aperto de mão caloroso. Seu escritório era um refúgio caótico de livros, mapas e documentos amarelados, o ar impregnado com o cheiro de papel velho. Carla dispôs cuidadosamente o conteúdo das bolsas de couro. Fotos de soldados com expressões severas, homenagens pelo serviço de Marta durante a guerra, mapas marcados com círculos vermelhos enigmáticos, cartas dobradas com cuidado. Rafael manuseava cada item com reverência, suas perguntas afiadas, porém gentis, seu caderno cheio de rabiscos apressados. Quando Carla pegou a chave que encontrara escondida entre os documentos e abriu o cofre, Rafael prendeu a respiração. Moedas e barras de ouro brilhavam na penumbra de seu escritório. Suas superfícies gravadas com história. Seu peso um elo tangível com uma época de sacrifício e sobrevivência. Isto é extraordinário, sussurrou ele, com os olhos arregalados, de admiração. Isto não é apenas um tesouro. É um pedaço da história. Uma história que precisa ser contada. Durante dias, o museu fervilhava de atividade. Rafael e sua equipe trabalharam incansavelmente, catalogando a descoberta, analisando o diário, cruzando documentos com registros de arquivo e autenticando o ouro. Carla assistia, com o coração transbordando de orgulho, enquanto a história da avó ganhava vida. A coleção era um tesouro histórico. O diário de Marta oferecia insights raros sobre uma rede secreta de resistência, detalhando missões ousadas e atos silenciosos de heroísmo. As fotos capturavam os rostos de heróis esquecidos, seus olhos ardendo de determinação. O ouro, outrora um salva-vidas para os desesperados, agora era um testemunho de sua coragem. A notícia do tesouro logo se espalhou como fogo. Jornais locais publicaram matérias de primeira página. Equipes de TV invadiram a cidade e sites fervilharam de especulações. Jornalistas pediram entrevistas a Carla. Historiadores buscaram seus insights. E moradores locais compartilharam suas próprias memórias de Marta, uma mulher tranquila cuja força tocou inúmeras vidas. A princípio, Carla se encolheu diante da atenção, sua timidez uma barreira. Mas ao falar da bravura de Marta, sua voz tornou-se mais firme, suas palavras repletas de orgulho. Ela estava contando a história da avó, preservando seu legado para o mundo. Maurício, previsivelmente, recuou ao ouvir falar do ouro. As ligações e mensagens dele inundaram o celular de Carla, cada uma delas carregada de falso remorso, promessas, de mudança e uma ganância mal disfarçada. Mas Carla agora o enxergava. Sua crueldade, sua manipulação, seu vazio. Você acha que eu voltaria depois do que você fez? Disse ela durante uma ligação, com a voz firme e fria. Eu não sou mais aquela mulher, Maurício. Encontrei minha força.
Renata também estendeu a mão, seu tom enganosamente casual. Deveríamos decidir juntas o que fazer com o ouro, sugeriu ela, como se não tivesse zombado do tesouro como um monte de lixo dias antes. Carla, com um sorriso agridoce, lembrou-a de seu desdém pela memória da avó. Eu fiz minha escolha, Renata, disse ela com firmeza. O ouro, o diário, tudo vai para o museu. Não se trata de dinheiro. Trata-se de honrar o legado de Marta. A resposta de Renata foi um discurso furioso, acusando Carla de desperdiçar uma fortuna, de ser ingênua e tola. Mas Carla a ignorou, com sua determinação inabalável. Ela sabia que estava fazendo o que Marta teria desejado, uma escolha enraizada no amor, não na ganância. Com seus pertences embalados, Carla sentou-se no banco do motorista da Jeep Willys. O carro, antes um símbolo de seu suposto fracasso, agora parecia uma carruagem de libertação. Sua estrutura rangente era um lembrete da presença duradoura de sua avó. Ela dirigiu até o museu uma última vez, agradecendo a Rafael e sua equipe pela dedicação. Você fez algo incrível, Carla, disse Rafael, com um aperto de mão caloroso e sincero. Você preservou um pedaço da história. Sua avó ficaria muito orgulhosa. Carla sorriu, com o coração transbordando. Ela sabia que ele estava certo. Enquanto dirigia para fora da cidade, o pôr do sol pintava o céu em tons de dourado e carmesim. O peso do seu passado começou a se dissipar. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios. Mas Carla estava pronta. Ela carregava a memória de Marta, sua coragem, sua crença em um futuro melhor. Não era mais a mulher tímida que Maurício havia descartado. Era neta de Marta, descendente de uma heroína, e ela também era destemida. Em sua nova cidade, Carla construiu uma vida de tranquila satisfação. Alugou um apartamento aconchegante em um bairro calmo, com janelas que davam para uma rua arborizada, longe do caos do passado. Seu trabalho como paramédica em uma clínica moderna lhe trazia propósito. Ela adorava ajudar as pessoas, especialmente os idosos, cuja resiliência e histórias a lembravam de Marta. Seus colegas respeitavam suas habilidades e seus pacientes a recebiam com gratidão. Seus sorrisos aquecendo seu coração como a luz do sol após um longo inverno. Pela primeira vez, Carla se sentiu verdadeiramente livre. Livre para fazer suas próprias escolhas, moldar seu próprio destino e viver sem medo. Pensava frequentemente em Maurício, nos anos que passara sob sua sombra, suportando seus insultos, acreditando que os merecia. Como se deixara ficar tanto tempo? Não era amor, percebeu, mas uma armadilha de dependência da aprovação dele, do seu dinheiro, da sua falsa força. Agora, ela era sua própria âncora, sua própria força, e essa constatação a enchia de uma alegria silenciosa e inabalável. Renata enviava fotos ocasionais de sua vila à beira-mar, com paredes brancas, reluzentes, uma piscina cintilante e palmeiras balançando ao vento. As imagens anunciavam sucesso, mas Carla sentia um vazio por trás delas. Renata nunca perguntava sobre a vida de Carla, seus sonhos ou suas lutas. Apenas exibia seus próprios triunfos, como se estivesse provando algo. Carla não a invejava. Aprendera que a felicidade não estava na riqueza ou no status, mas no propósito, em ajudar os outros, em se sentir completa consigo mesma. O passado não a assombrava mais. Era um capítulo de sua história, um capítulo que a havia forjado, na mulher que era, forte, independente, destemida. Sem Marta, a Jeep Willys, o diário e as provações que enfrentou, ela não teria encontrado essa força. Não se arrependia de nada. Em seu tempo livre, Carla se aprofundava na história da família. Consultava arquivos, examinava documentos e conversava com moradores idosos da cidade natal de Marta. Descobriu que Marta fora uma jovem vibrante, poetisa e acadêmica, com sonhos de lecionar, sonhos que a guerra havia roubado. Como enfermeira, enfrentou campos de batalha para salvar soldados. Como guerrilheira, arriscou tudo para lutar pela liberdade. Após a guerra, reconstruiu sua aldeia,
ensinando crianças e nutrindo uma comunidade com sua força silenciosa. Um dia, Renata ligou pedindo para visitá-la. Carla acolheu a oportunidade de se reconectar, na esperança de diminuir a distância entre elas. Quando Renata chegou, estava diferente. Menos reservada, mais vulnerável. Durante o chá, abriu-se sobre sua solidão e insatisfação, apesar da riqueza. Achei que o chalé me faria feliz, admitiu, com a voz embargada. Mas me sinto tão vazia. Carla ouviu, com o coração amolecendo. Eu já passei por isso, Renata, disse. Mas aprendi que a felicidade vem de dentro, de fazer o que importa, do amor e da conexão. Os olhos de Renata brilharam com lágrimas. Você tem razão. Eu tenho buscado as coisas erradas. As irmãs passaram dias juntas, vagando pela cidade, visitando museus e rindo das memórias da infância. Aproximaram-se, redescobrindo o vínculo que haviam perdido. Quando Renata foi embora, abraçou Carla, com força. Obrigada por tudo. Eu te amo. Eu também te amo, respondeu Carla sorrindo. Com a partida de Renata, Carla sentiu um novo calor no coração. Não estava sozinha. Tinha uma irmã, uma família, uma conexão que duraria para sempre. Jurou nutrir esse vínculo, apoiar Renata como Marta havia apoiado as duas. A vida de Carla seguiu em frente, com propósito. Trabalhou, pesquisou o passado da família e ajudou as pessoas ao seu redor. A cada dia, sentia a presença de Marta, seu orgulho, seu amor. Dirigindo a Jeep Willys por sua nova cidade, com o motor roncando como um coração batendo, Carla sabia que estava exatamente onde deveria estar. Uma mulher moldada pelo legado da avó, pronta para enfrentar o mundo com coragem, esperança e um espírito inquebrável. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Carla, confiaria em Renata ou esconderia o segredo para sempre? O que você acha que Carla deveria fazer com o ouro escondido? Usar, doar ou proteger? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo, que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.